Evento Mentalidade Poderosa, coordenação de César Alcântara. Evento ocorrido em 7 de setembro de 2024. Nós vamos abrir hoje com um cara que eu gosto muito, um grande comunicador, ele que é professor, palestrante, Elazier Barbosa, que vai trazer uma palestra para vocês para abrir o nosso dia de hoje sobre resiliência, que é óbvio faz parte de quem quer ter uma mentalidade poderosa, de quem quer realmente vingar na vida e ter um novo resultado. Vamos nessa, Elazier? Primeiramente é o seguinte, eu queria mostrar para você uma técnica que eu inventei, que é fazer PowerPoint sem computador. Por quê? Porque é o seguinte, você me dá uma palestra aqui no Mauro Moraes, que eu pertenço ao grupo dele, né? E não tinha um PowerPoint no local. Eu criei esse esquema aqui. E esse esquema aqui é interessante, você não precisa poder decorar muito, assim, tão organizado. Primeiro eu vou fazer a palestra e depois então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, o segredo é o seguinte, vocês estão vendo aqui atrás, está escrito, mas eu vou mostrar para vocês assim. Olha pessoal, vamos desenvolver a nossa resiliência, né? Olha lá, enfrentando a diversidade da vida. Aqui está o nosso cérebro. Sabe o nosso cérebro, pessoal? Olha, é uma máquina mais complexa criada pela natureza. Essa aqui é o órgão humano que não tem nervos, né? Ele não sente dor. Olha que interessante. Ele tem 20% de energia do corpo, ele absorve. Esse cérebro é pequeno. Ele tem 2% da massa e absorve 40% do poder lá. Tem 86 bilhões de neurônios. Isso também está. Eu vou explicando para vocês aqui. Olha o nosso tema. Esse é o nosso tema. Resiliência. Vocês estão vendo que tem umas molas aqui atrás? Estão vendo? Essas molas têm um relacionamento interessante. Porque as pessoas são como molas as pessoas. Você pressiona as pessoas e as pessoas se cedem. E a mola que você pressiona uma mola, o que acontece com ela? Ela também cede. Agora, qual é a diferença de uma mola e de uma pessoa? A mola volta como ela. Eu pressionei a mola, ela voltou igualzinha. As pessoas não. As pessoas, quando sofrem uma pressão, vai fazer um problema difícil, ela vai cair, vai levantar, aprender com os erros delas, ela vai voltar mais inteligente, mais autoconfiante. Por quê? Porque ela aprendeu durante o passeio dela, ela desenvolveu daquela estratégia que ela absorveu. Então, é diferente a mola. E vamos sequenciar para explicar mais um pouquinho. Bom, agora, veja, por outro lado, a pressão que nós voltamos aqui da mola, nós não voltamos mais iguais, nós voltamos diferentes. Para melhor ou para pior. Veja que o nosso amigo, quem é esse nosso amigo aqui, pessoal? Você sabia que esse cara aqui, quando morreu, o cara que foi fazer uma autópsia dele, tirou o cérebro dele, mas não podia fazer isso. Ele não tirou, não podia fazer. Pois mais tarde ele pediu autorização, mas já tinha tirado mais tempo. E analisou o cérebro desse homem aqui. E a pessoa, foi interessante, né? Teve um ponto. Mas ele tinha razão quando ele falou. Então, assim, quando você sofre uma situação difícil, estressante, um novo trabalho, você não volta mais igual. Você não é mais a mesma coisa. Né? Você volta diferente, volta com mais informação, volta com mais autoconfiança. Você venceu aquela luta lá. E quando você volta, só bate palma, é bacana, cara. Você vai dar nossos problemas, tem um departamento aqui, e bate palma para você. E quando você está feliz na empresa, o que acontece? Você volta para casa? Você não bate o portão, não chuta o cachorro e nem fala com ele para sua filha. Você vai lá e vai na televisão. Não, você vai ficar um cara bacana. É assim que as coisas funcionam. Porque é o seguinte, onde nós passamos a maior parte da nossa vida, pessoal, acordada na empresa. A empresa tem que ser um lugar bacana para trabalhar, para ter resultado. Você não é só muito dinheiro, você tem que viver a felicidade. Na empresa você consegue, se você estiver adaptado à situação. Orson Swett Marden. O que ele disse, qualidade do seu trabalho tem tudo a ver com a sua qualidade de vida. Dá para dizer então que quanto mais nós lemos, mais exercitamos o cérebro. Exatamente. O mal de Alzheimer é consequência da falta de exercitar o cérebro. O cérebro é uma espécie de um nervo, fazer músculo na academia, mesma coisa. Se você não estimula ele, ele não desenvolve o quê? Ele tem uma sinapse. Então o cérebro ele tem uma ligação não física, química, e que tem umas linhas assim. E quando você desenvolve, ele aumenta aquela que é o lugar da memória. Eric Kandel, neurocientista, Nobel de Fisiologia em Medicina, em 2000. Poder descoberto envolvendo transmissão dos sinais entre células nervosas do cérebro humano. Olha o que ele disse.
Graças às sinapses somos o que aprendemos e o que lembramos. Aqui nós temos sinais elétricos e químicos entre dois neurônios. Dois neurônios fazendo conexão. O desenho de neurônios ou do cérebro. Aqui nós temos desenho, deixa eu dar uma paradinha e se lê as características desse desenho. Olha, eu vou falando, pode parar na hora, para a pergunta que a gente fez, essa ideia, tá? Porque assim, quando numa palestra, você não pode dizer, depois eu explico. Quando você fala depois eu explico, aquela parte bacana no horário, não é mais mesmo comigo. Nesse momento que eu quero saber. Depois não vale mais, eu esqueci, perdeu. A emoção é uma coisa que tem que viver naquele momento. Você vê que depois não funciona, não tem valor nenhum. Pessoal, olha a resiliência. O que é a resiliência? É uma palavra em latim, tem dois pedacinhos. Tá vendo? Então, o que é? É recuar, né? E se recuar. Então, que problema, você recuar e você é que volta. Porque a mola, quando você aperta uma mola, ela absorve uma energia e chega um ponto que ela é mais forte do que a pressão sobre ela retorna. Mesma coisa do ser humano. Você passa um trabalho difícil com um funcionário seu, mas ele é um cara forte, porque ele sabe que a função dele é dar resultado para a empresa. E a empresa depende também dele. Então ele retorna aquela vontade toda. É assim que funciona. Esse retorno e esse não estresse intensivo que a pessoa volta, depende de cada um. Você pode treinar e voltar melhor do que outras que demoram para voltar, isso é natural. E ninguém volta mais igual. Quando você sofre um estresse numa trabalho, você volta diferente. Espero ser para melhor. Agora, para você ser melhor, você tem que fazer um estudo de como é que isso funciona. Senão você vai voltar pior. Ou quando é estressar, vai demorar você voltar à situação normal. Tá? E essa resiliência é o que é? É uma palavra que foi emprestada da física. Agora, quando você fala em definição de resiliência, não é aqueles livros lá na parede, pessoal? São livros meus lá. Não. Aquele último lá é o Guia do Palestrante, tem mais quase 500 páginas, que é o Mauro Moraes, fez o prefácio. Mauro Moraes, CEO palestrante do Brasil. Ele é palestrante comportamental, escritor e treinador de líderes. Ministra palestras e treinamentos voltados para a área de desenvolvimento profissional, para alta performance, especialmente destinados a novos líderes. Pós-graduado em administração, em marketing esportivo e gestão empresarial. Então é o seguinte, olha aqui, ó. Quando você fala em definição de resiliência, tem duas coisas básicas, que é assim, situações adversas. O que é situação adversa? É uma situação em que você, né, resolve um problema, qualquer, financeiro, qual problema, e você adaptação. Agora, o que acontece? Quando você tem um problema, tipo assim, eu tenho emoção de resolver, é a hora para ser resolvido. Eu tenho essa habilidade, eu fui treinado para isso. E não adianta você fazer, não, eu vou resolver, cara. Você vai resolver e você não está preparado, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Não, esse grande. Bom, você deve pensar grande. Agora, peraí, por que você quer pensar grande? Você quer fazer bonito para quê? E se der errado, está errado. Esse bonito fica feio. Então, você tem que estar preparado para o inesperado. Essa é a ideia. Agora, como é que você se prepara para o inesperado? Fazer o quê? Você tem que estar estudando todo dia. Estou estudando. É a única maneira de você estar preparado. Você está trabalhando. Agora, vocês já perceberam o seguinte? Que as ruas de São Paulo têm árvores pra caramba. E essas árvores, pessoal, assim, teve um cara lá nos Estados Unidos, assim, parece que ele resolveu fazer aqui em São Paulo umas regiões dos jardins, diferente. E ele colocou as árvores, para ser um lugar mais apresador, para tal. Agora, você percebe que não tem eucalipto aí, né? Sabe por quê? A árvore é um exemplo da natureza de resiliência. O bambu é o maior, que eu posso contar, se der tempo, bambu chinês, é a ideia. Porque a árvore, quando dá o vento, ela volta, ela aguenta assim, 100 km por hora, mas ela vai ser destruída. Ela pega aí, ela fica forte, ela assumiu energia, chega um ponto que a força do vento é menor que o que ela guarda energia, e ela retorna. Agora, o eucalipto não. O eucalipto, quando dá o vento, ele fica paradão. Pá, ele quebra. Aí vai quebrar os galhos, cair no chifre, na cabeça das pessoas que tem chifre, por exemplo, quebra o chifre dele, ele vai gostar. Então é o seguinte, acontece, quando nós temos que fazer receber uma atividade que é um problema, transforma ele em desafio, né? E você parte para frente. Mas tem que saber assim, você está preparado para isso?
Se você é um cara como meu cara, você tem um problema sério e você não se adapta ao problema, o que vai acontecer? Você vai ter que quebrar, no sentido psicológico, né? Vai quebrar a marca. E assim é exatamente o caminho. Ele não consegue se adaptar ao vento. O vento é igual ao mar comum, igual para ele, só que ele quebra. Então tem pessoas que não vão para frente, por quê? Tem o mesmo problema. Quando a gente tem um problema, a você tem o mesmo problema. Só que depende de como você informa. O problema não é o problema. O problema é como você enfrenta o problema. Essa que é a ideia. O problema é igual. Se você fala, eu acho que se você pegar um problema e transformar em desafio, diferente. Você já viu o pessoal fica andando corrida, aquele esporte pular barreira? Pergunta, por que a pessoa quando chega na barreira não para na barreira? Por quê? Ele para na barreira, ele não para. Por quê? É um problema a barreira, não é um problema físico? Porque a barreira implica o caminho do pódio. Então, assim, se você tem problema, se você tem uma maravilha, quem está no cemitério não tem mais problema. E cada problema que você resolve, chega cada vez mais perto do seu objetivo. Essa que é a ideia, o caminho do pódio. Lá que está o pódio. Então, a barreira impede o caminho do pódio. Então, só é importante que vocês tenham problema, porque vocês têm bastante problema. E quem tem problema está vivo e está chegando mais perto do objetivo. Vamos usar aqui a resiliência para desenvolver nossa mentalidade positiva. Aqui está a ideia, que é uma das partes que o Célio colocou lá. Tá? Vamos fazer. Vamos lá. Primeiro, manter o foco na solução, não no problema. Essa aqui, ó, chama assim. Olha isso aí. Isso aí. Ideograma. É uma crise. É uma palavra em chinês. Sabe o que é ideograma? Ideograma, o chinês ele escreve diferente, desenhadinho. Nós temos isso caracteres. Eles têm um montão de caracteres. A máquina de escrever seria imensa, certo? Bem, a palavra crise tem assim, ó, tem duas situações: problema e oportunidade. Se você foca só no problema, você não vai resolver. Então, a crise tem duas partes. Para focar na alternativa, uma solução. Tá? O Kennedy, ele chegou e estava falando uma palestra política. Olha, nós temos que pensar o seguinte: que todos os problemas, todas as crises têm uma alternativa, tem uma solução. Veja o lado positivo, que é o lado da oportunidade de ter uma solução. Vou falar para vocês: o que aconteceu com a pandemia em termos de restaurante? Ninguém foi no restaurante mais, ninguém tanto. Se os clientes não vêm ao meu restaurante, a ideia da montanha, se a montanha não vier tanto tomar, o que a montanha faz? Vai na montanha, pô. Se o cara não vem no meu restaurante, o que eu faço? Eu falo. Você tem uma motocicleta? Você tem motocicleta? Tem? Olha a comida para mim, meus amigos não vão vender. Então eu pego a oportunidade de vender a minha comida usando a motocicleta. Também foi uma oportunidade. E os caras sabiam o problema? Ficam esperando o cara chegar no restaurante. Então cheio de alternativa assim. Então, quando nós estivermos em crise, veja, qual é o lado positivo da história? Pô, tem um problema, rapaz. Seguinte, peraí. Juliana, você está com um problema tal. Pensa bem, não tem um lado positivo desse problema seu, Juliana? Você não vai trazer a sua filha lindinha aqui para ficar com a gente aqui? Como é que ela vai calar? Ela não vai gostar e tal. Mas veja, olha a parte dele. Ela como você, ela te ama, está pertinho. Tá... É isso que é a parte boa. Está falando um probleminha para você aí e não está dando aquele lindinho, né, Lia? Cadê o seu crachá? Mostra o crachá contigo aqui. Deixa eu o crachá seu. Olha lá, pessoal. Olha lá. Está identificado. Pois é, caprichoso, fez crachá de todo mundo já, antes de todo mundo, né? Aqui, ó. Então é o seguinte. A depressão é o mal do século. A maioria das pessoas, uma boa parte das doenças do mundo desse século é a depressão. Então assim, olha, se veja a parte aqui, a depressão é um problema. Está todo mundo chorando. Pessoal, o que eu faço? Vou vender lenço. Vou vender lenço, tá certo? Essa é a ideia. Então, lembre-se, se você tiver um problema, pensa, puxa vida, então o problema é o seguinte: eu não consigo dormir com aquele barulho todo, então o que eu faço? Se você, é meu caso, o vizinho fez lá um negócio pegando um galpão, falando barulho. E eu deveria ficar com o problema do barulho? Se eu sou formado em preparação de linguística, e eu tenho que entender que quem manda, quem é o cérebro, eu tenho que mandar em mim, né, Aldona?
Eu tenho que ter um comportamento, esse barulho eu não consigo resolver. Tudo aquilo que você não consegue resolver, não gasta energia. Deixa o jogo está solucionado. Então eu faço aqui um trabalho de compensação do trabalho e esqueço o barulho. Você não faz isso? Eu dava aula, tem 30 caras dando aula, não é o meu problema. Eu sou para ele aprender a fazer concentração no que eu quero, o resto cai fora. É o que? Você traz um treinamento. Então, a dificuldade do barulho me transforma numa pessoa que procura resolver o controle do barulho que ele não faz para mim. Não interessa para mim. Vai passando. Mas escuta, aí o vizinho faz barulho, aí o tio faz assim. Não, sabe o que eu faço? Eu fiz o vídeo, eu fui lá o cara e falei, manda o vídeo do pessoal lá ver lá. Aí o pessoal O passa lá. vizinho que está fazendo barulho. É porque é um galpão, é carro que coisa blindagem, agora não dá nada lá. Bem faz diferença. Então quando o pessoal passa assim, que tem um negócio que não poderia fazer, eu tô bem lá, eu fico alegre com ele e tal. Eu vi meu vídeo lá e tal. Assim, você não deve brigar com o vizinho. O que é rival? Rival vem de rio. É o cara do lado do rio, o cara do outro. Rival é o cara que está do lado de cá, tem o rio e o outro lado. Ele briga com o outro lado. Não se briga com o vizinho. Você tem que achar uma maneira de viver em consonância com o vizinho adequado. Então eu converso com o pessoal, opa, tá. Agora, ó, é o seguinte, fecha a porta pelo menos, que eu vou fazer uma gravação. Tudo bem, pode deixar que eu fecho. Ele vai lá e fecha a porta. Eu não gravo toda hora. Qualquer coisa eu não gravo, não faz diferença. Eu consigo ler isso lá com barulho. Não tem problema nenhum. Né? E quando eu preciso, eu vou ligar. E outra, para não beber, eu faço o vídeo de noite e tal, acabou. É assim que funciona. É assim que funciona. Não. Veja, e não tem solução de agitação. Não gasta energia. Não brigue com as pessoas. Isso é muito importante. Você pode achar que tem direito a ter o barulho. Você tem que trabalhar, tem que dar retorno, tem que fazer a fábrica, tem que funcionar. Mas o quê? É o que muda lá, a nossa solução. É assim que funciona. Controle das emoções. Olha só, pessoal. A resiliência nos ensina a enfrentar situações para transformar desafio e procurar ser autoconfiante. É assim que funciona. Se você consegue ser resiliente, o que é resiliente? Resiliente é uma pessoa que quando ela tem um problema, transforma em desafio, ela vai em frente, ela vai cair e ela vai levantar. Não é errando que se aprende, é consertando os erros. E cada vez que ela conserta o erro, ela aprende o problema. Daquilo eu não faço mais. E ela vai andando. Quando chega um ponto, ela vai trazer a solução. E quando ela retornar da solução, ela volta mais focada, mais autoconfiante, assim, ela vai acreditar mais nela. E vai voltar para casa e tal. Essa que é a ideia. Se você é um cara resiliente, eu quero que você resista às pressões psicológicas que envolvem você. Porque sabe, isso aqui é um meio de vida, não de morte. Essa aqui funciona a história. Agora, como desenvolver a nossa noção de crescimento? Essa que é a ideia. Pessoal, o poder está na mão de quem desenvolve constantemente a resiliência. E como é que se desenvolve a resiliência? Você tem que ter autoconhecimento. De manhã, sabe o que eu faço de manhã? Eu estudo até esse Marte cai um avião, esse tudo que você imaginar, de manhã eu estudo. À tarde eu faço meu trabalho. Eu não sou um homem do livro só. Eu tenho que ter informação de várias partes, de vários assuntos. Eu faço, eu pego material da Harvard então, em inglês, porque no Brasil não está desfazendo, porque está traduzido. Então, coisas novas, tá certo? Olha aqui. A resiliência, pessoal, é como fazer metrô. Tem começo, e assim a vida tem fim. Mas resiliência e comunicação, se é uma atividade que você desenvolve, você gosta, continua fazendo. É um problema, você nasce com uma sementinha, quando você nasce com uma potencialidade de desenvolver. Mas o desenvolvimento realmente é dia a dia. Você que levantou hoje de manhã, não é igual estava ontem. Milhares de células morreram e outras nasceram. Então, assim, em conceito de transformação. Tá? É aquilo do Kaizen, mudando constante. Claro. Se você parar nesse mundo de hoje, até a inteligência artificial está andando. Sabe o que vai acontecer se você parar hoje no mundo, pessoal? Fala, depois eu faço. Aí sim, atropelado. Essa que é a ideia. Obviamente não um carro, né? Eu trabalho com o seu legal. Tá. As pessoas resilientes são mais autoconfiantes, mais otimistas e mais positivas. E logo teria que ser mesmo, concorda? Se você é um cara que você, eu fui lá, dei certo. Eu caí, levantei, eu aprendi e tal, não sei o que, eu tenho que ser otimista. Eu acredito que eu vou dar certo. É assim que funciona. Tá? Agora, se você acha que não vai dar certo, Ford dizia, se você acha que vai dar certo e acha que vai dar certo, você está certo. Mas não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. É assim que funciona. Bom, agora,
Pessoal, aceitar mudanças, olha só, faz parte da vida. Faz parte da vida. O que está escrito ali? Na primeira frasinha? E a zona de conforto, que lado que ela está? À direita ou à esquerda? Pessoal, para a frente, para o alto. Para a direita, da esquerda para a direita. É assim que as coisas funcionam. Bom, a mudança o que é? É oportunidade de crescimento. Você tem condições, uma mudança, de dar um patamar mais alto, desenvolver novas habilidades. Você consegue, você tem capacidade para isso. A PNL nos diz, nós temos capacidade de fazer aquilo que nós queremos, basta você começar. Porque é o seguinte, você fala, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo? Pergunto para você. Ângela, você almoçou ontem? Almoçou hoje? Sabe o que você almoçou? Porque é importante. Ou eu mudo ou eu danço, né? Eu digo, é importante. Assim, quando não for importante para você, você não tem tempo. Mas é importante, você vai fazer. Então, eu não tenho tempo de ler um livro. Estou lendo um livro de um cara aqui, sabe? Estou lendo um livro. Claro, eu não tenho tempo. Quem não tem? Levanta meia hora mais cedo todo dia. Quantas páginas você pode ler meia hora de manhã mais cedo? Quantas páginas? Então, você lê um livro inteiro, não vê se dá. Então, quem diz que não tem tempo, que aquilo que ele vai fazer não é importante. Quando for importante, ele vai ter tempo para fazer. Assim você come e dorme. É importante? Por quê? Porque você tem tempo para dormir e comer. Porque é necessário, é importante. Outra. E como eu falei assim, das mudanças. Sabe quem que não muda mais, pessoal? Aqueles cujos amigos o levaram para o destino final. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Ele só vai. A única mudança dele é o quê? É virar esqueleto. Esqueletinho. 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 Eu vou lá. Bom, é isso aí. Esqueletinho. E essa história toda da resiliência? Esse é o cara. Esse é o cara que poderia lá. Quem falou assim? Esse é o cara. Quem falou isso? O pessoal. Política internacional vai ter quem é. Esse é o americano que falou. Esse é o cara. Também deixa lá. Olha, estou mais bem. Esse cara aqui, você tem uma ideia? Aos 2 anos ele lia. 2 anos. Aos 4 lia a Bíblia. Adulto falava 14 línguas. Lembra da pedra da Roseta? Você já ouviu falar? Era uma pedra que os mantetigos, vamos lá, usavam as pedras e escreviam. Vou fazer um diário oficial, mas ele na pedra com a lei lá. E tem umas pedras lá quebradas e tal, ele pegou a pedra. Ele conseguiu traduzir a pedra, tinha em 3 línguas a pedra, uma delas era em grego, então ele conseguiu trazer outras palavras. Graças a ele, toda a parte histórica, antiga, pôde voltar toda e se entender. Por isso aí. Pra você ter uma ideia, o nível do QI do Brasil é 83 mais ou menos. Não é o maior do mundo. Era muito mais que o nosso QI, 83, 85. Agora, para você chegar, você é gênio, tem que começar com 120 para ser um gênio. Sabe quando o Tomás de começava? Com 180, 200. É mais do que Michelangelo, mais que da Vinci, Isaac Newton. Para ter uma ideia, o cara era fora de série. Ele fazia máquina, instrumento, ele era médico, engenheiro. Ele fez um instrumento assim, dupla fenda. Por isso você anotasse aí, então assim, dupla fenda. Se eu no papel, você procurar depois o que é dupla fenda. Vamos ver que negócio interessante que ele inventou aí. Percebeu assim, essa dupla fenda, ó, o Henrique fez aquiescência. Ele fez aquiescência. O que é aquiescência, pessoal? Esse movimento com o queixo, assim, ó, chama aquiescência, em comunicação, é super importante. Quando alguém não com você, eu estou falando tal, eu estou falando Henrique tal, o Henrique fez assim, ó, 3 vezes no começo. Sabe o que significa isso para o cérebro? Esse cara concorda comigo, esse cara morreu, ele gosta de mim, isso faz parte da comunicação, é um rapport. Não vou entender, tá? Não tem tempo para fazer o trabalho. Tá? Bom, pessoal, então, vamos finalizando. Olha aqui. Assim como não temos tempo, não temos condições, né, de separar os raios da luz do sol. Não temos condições para o raio do sol. Não é possível para os raios da luz do sol. Separar as ondas do mar. Você não consegue. Separar as ondas do mar, não consegue. Não consegue separar as borboletas das flores. Consegue? Não consegue. Vocês não conseguem separar as curiosidades das crianças. Conseguem? Não conseguem. Conseguem?
Você que é? Você é curiosa? É curiosa assim como não é curiosa. Olha o que disse. Eu já tive duas faz tempo, agora está grande. Bom, então assim como não podemos separar, lá, o nosso sucesso, nossa resiliência, por que não podemos separar o nosso sucesso da resiliência, pessoal? Por que não podemos? Porque a resiliência é a chave do sucesso. Muito obrigado pela atenção, pessoal.